Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho e está começando o seu Boa Tarde São Paulo. A gente começa essa edição atualizando para você as informações do ataque registrado dentro de um ônibus em Piracicaba. Os corpos das 3 vítimas fatais estão sendo velados nesse momento em um cemitério na cidade de Piracicaba. Quem acompanha é o repórter Gustavo Gimenez. Gustavo, boa tarde para você. Suas informações. Bárbara, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. E olha, aqui a cidade de Piracicaba está numa comoção sem fim. As pessoas muito abaladas desde bem cedo, quando eu cheguei aqui na cidade, conversei com inúmeras pessoas. E claro, tudo isso além da tragédia em si, pelas vítimas fatais que a gente trata neste momento, A Adriana Coelho da Silva, 42 anos, a Roseli Ramalho Ferreira, de 55, e o Valdemar da Silva Venâncio, de 68. Os 3, portanto, estavam dentro do ônibus, dentro do coletivo que passava ali por uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Piracicaba, que é Armando Salles. E em determinado momento, então, esse homem se levantou e começou a desferir golpes de faca. Ele estava com uma faca de cerca de 35 centímetros ali com ele e logo na sequência, então, ele passou a atacar essas pessoas. Eu conversei com a delegada, inclusive, ela chamou a atenção pelo seguinte, Bárbara: em nenhum momento esse homem, ele gritou ou disse palavras desconexas dentro do ônibus. Isso foi o que as próprias testemunhas disseram a ela. E é claro que é um ponto importante, inclusive, para a investigação. Apenas a gritaria partiu das pessoas que estavam sendo atacadas naquele momento. Só para a gente entender, neste momento eu falo do cemitério da Vila Resende, aqui na cidade de Piracicaba, onde estão sendo velados os corpos da Roseli e também da Adriana. O Valdemar está sendo velado, o corpo dele está sendo velado no cemitério da Saudade, que fica aqui no município de Piracicaba. A gente tem acompanhado esse caso desde ontem, inclusive com a sua presença aqui na cidade, Bárbara, e claro que tem uma reportagem explicando exatamente o que aconteceu, inclusive com os vídeos, que as pessoas gravaram no momento ali da confusão toda e também da abordagem da polícia. Vamos acompanhar a partir de agora. Meu Deus do céu. O cara matou um monte de gente, amor, dentro do ônibus agora que eu tava, amor. A fala é de um vendedor ambulante que estava dentro do ônibus no momento do ataque. Quem passava do lado de fora entrou em pânico com a cena, que mais parecia um filme de terror. O cara tá com uma faca gigante esfaqueando as pessoas dentro do ônibus. Chama reforço, pelo amor de Deus. Chegou um carro aqui, mas chama reforço. O crime aconteceu nessa que é uma das avenidas mais movimentadas de Piracicaba. Segundo a polícia, o assassino teve um surto psicótico e entrou no ônibus com uma faca de cozinha de grande porte. E não teve objetivo de efetuar roubo ou outro crime. Ele simplesmente começou a esfaquear as pessoas. Ele estava transtornado. Para quem ele olhava, ele ia para cima, E como eu estava no meio do ônibus para frente, a porta do meio, quando abriu, eu pulei e consegui descer. Mas quem estava no fundo tentou correr, ele foi dando facada em todo mundo, A faca usada no crime foi recolhida ainda com sangue e encaminhada para a perícia na Polícia Civil. No final da noite de terça-feira, 3 corpos já tinham sido levados para o IML de Piracicaba. Segundo a polícia, são 2 mulheres e um homem. As outras vítimas em estado grave foram socorridas e levadas para a Santa Casa e para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E olha, nós seguimos acompanhando também a situação dessas pessoas que foram levadas para hospitais. Uma delas, Matheus, de 24 anos, teve alta e, claro, passa bem. Agora, a situação do Alan Rossi, de 28 anos, é bastante complicada, exige, portanto, aí um cuidado muito maior dos médicos. Ele está na UTI em estado grave, inclusive precisando de sangue. Já a Maria Adelaide Gomes da Silva está na enfermaria, apresentando um quadro estável, apesar dela ter sido esfaqueada exatamente na região do pescoço. E vale a pena chamar a atenção, porque a Maria Adelaide é justamente mãe da Adriana, uma das mulheres que não resistiram e morreram nessa
nessa ação morreram ainda no local. Ou seja, é uma tristeza enorme para a família. Eu conversei, inclusive, com uma conhecida ali da família que relatou o desespero, a tristeza e, principalmente, ela ainda não ter entendido tudo aquilo que aconteceu nesse que é um dos cenários mais tristes aqui da história da cidade de Piracicaba. Daqui a pouco a gente volta falando também das investigações, Bárbara. Combinado, Gustavo. Mais, ao longo do nosso Boa Tarde, mais tarde a gente retoma o contato com você para ter as atualizações. Bom trabalho por aí por enquanto. E o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, cumpre hoje 76 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha investigada pelos crimes de lavagem de dinheiro e jogos de azar no estado de São Paulo. Alguns mandados foram cumpridos aqui na nossa região. A operação coordenada pelo GAECO da cidade de Franca cumpre 76 mandados de busca e apreensão em 19 cidades do estado. Aqui na região, um mandado na cidade de São Pedro, um em Piracicaba, outro na cidade de Itupeva, 2 em Itatiba e outros 9 aqui na cidade de Campinas. Em Campinas, nos bairros Jardim Santa Mônica, Parque Brasília, Parque Via Norte e também no Swiss Park. Essa operação, que já vem sendo desencadeada há um certo tempo, verificou aí a questão do uso de dinheiro proveniente de jogos de azar. Segundo a investigação do GAECO, de janeiro de 2017 a dezembro de 2021, foram movimentados 170 milhões de reais. Todo o valor, todo esse dinheiro aí proveniente de jogos de azar. E como que a quadrilha se organizava, Abria-se aí empresas de fachada, utilizando nomes de laranja. Essas empresas faziam negócio entre si, justamente para evitar aí que as pessoas soubessem, que levantasse suspeita desse dinheiro proveniente aí de jogos de azar. 24 promotores, 40 auditores fiscais, também 8 delegados, policiais civis e policiais militares também estão trabalhando, dando apoio aí a essa operação denominada Noteiro. A gente continua acompanhando agora à tarde também para verificar a finalização dessa operação que está sendo realizada aí em várias cidades do estado. Vamos fazer uma pausa rápida agora, um respiro, porque o noticiário tá pesado. A seguir, a previsão completa para você, céu ao vivo, para você acompanhar imagens do céu de Viracopos, tudo azul. A gente já traz os detalhes depois do intervalo. Vamos ver como fica a previsão do tempo, começando com imagens ao vivo do céu de Campinas para você. Céu azul e um sol. Agora as temperaturas estão em torno dos 28 graus. Essa primeira semana de inverno vai ser marcada por temperaturas mais altas e tempo seco tradicional da estação. Esse ar seco impede a formação de nuvens de chuva em toda a região. Com isso, devemos ficar atentos aos índices de umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo do ideal para a nossa saúde. Nessa quarta-feira, os termômetros variam entre os 28 e os 16 graus em Campinas, 27 e 14 em Sorocaba e em Piracicaba. Os termômetros podem chegar aos 29 graus. Olha, a Prefeitura de Indaiatuba confirmou agora há pouco o segundo caso de varíola dos macacos. Quem está ao vivo e tem os detalhes para a gente é o repórter Everton Ramos. Everton, boa tarde para você. Qual o estado desse paciente? Oi, Bárbara, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse paciente, segundo a Prefeitura de Indaiatuba, passa bem, viu? Esse caso ele foi confirmado ontem pelo Instituto Adolf Lutz, mas só foi divulgado pela Prefeitura de Indaiatuba há pouco. Se trata de um homem de 38 anos que teve passagens recentes pela Europa e é parente, é familiar do primeiro caso que foi confirmado na cidade na semana passada. Por já ter tido contato com esse primeiro caso, inclusive, esse paciente ele já estava em isolamento domiciliar e estava sendo acompanhado também pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica do município. No início da semana, ele começou a ter um dos sintomas da varíola dos macacos, que foi o aparecimento de lesões pelo corpo. Testes foram enviados para o Instituto Adolf Lutz, que confirmaram, então,
o resultado positivo. Segundo a prefeitura, então, retomando, ele passa bem. Com este caso confirmado, a região chega então a 3 casos de varíola dos macacos, 2 em Indaiatuba e 1 em Vinhedo, 7 em todo o estado de São Paulo e 11 pelo Brasil. Lembrando que a gente também tem um caso suspeito que está sendo investigado em Americana. O paciente está internado no Hospital Municipal. Os testes, os exames foram encaminhados para o Instituto Adolfo Lutz, mas até o momento não tivemos os resultados divulgados. Bárbara? Pelo menos ele tá bem. Obrigada, viu, Eve? Bom trabalho para você. Agora a gente volta a fazer contato com o repórter Gustavo Gimenez, que está ao vivo em Piracicaba e tem informações sobre o homem que promoveu esse ataque dentro do ônibus. Gustavo, mais uma vez, bem-vindo ao Boa Tarde. Suas informações. Bárbara, a Polícia Civil já conseguiu traçar um perfil de José Antônio Santana Filho, homem de 52 anos, que estava dentro desse coletivo, se levantou e passou a atacar as pessoas. Pelo menos 6 pessoas foram atingidas ali, 3 infelizmente morreram. Só para a gente conseguir entender, a prisão em flagrante dele foi convertida agora pela manhã, no finalzinho da manhã, em prisão preventiva. Isso na audiência de custódia, portanto esse homem segue aí até uma nova decisão da Justiça na cadeia. Importante a gente entender que a Polícia Civil começou a fazer um levantamento desde ontem à noite sobre a vida desse homem e conseguiu descobrir o seguinte: aqui na cidade de Piracicaba, na rede municipal, ele não fazia qualquer tipo de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, ou seja, isso já chamou a atenção, porque para a polícia, de fato, ele vai ser investigado como uma pessoa aí sem qualquer tipo de problema e só mais para frente, durante o processo da própria defesa, poderá ser aberta aí algum chamado no que diz respeito à situação dele, se há uma imputabilidade com relação a isso. Agora, para a gente entender, esse homem esteve aí durante todo o tempo na delegacia sem falar qualquer detalhe para a polícia. Ele, inclusive, chamava a atenção apenas para o fato de ser aposentado por invalidez, algo que a polícia também vai checar. Agora, com relação à família dele, nenhuma pessoa apareceu na delegacia ou procurou ali para falar com ele ou sobre ele. Inclusive, nós estivemos em uma casa em que ele morou há cerca de 7 anos aqui na cidade de Piracicaba. Conversamos com o dono do imóvel, ele disse para a gente o seguinte, que ele, inclusive, nunca aparentou ali qualquer tipo de distúrbio. Claro que a gente vai seguir acompanhando, trazendo mais informações, inclusive reportagem completa no Band Cidade. Bárbara. Gustavo, vou aproveitar que você está na tela com a gente, então só reforça, você está em frente ao cemitério, uma das vítimas está sendo enterrada agora, como é que está sendo isso? É isso, Bárbara, em frente ao cemitério aqui da cidade de Piracicaba, Vila Resende, neste momento 2 pessoas sendo veladas. Uma delas, Adriana Coelho da Silva, 42 anos, e Roseli Ramalho Ferreira, de 55. A Roseli vai ser levada na sequência para o cemitério da cidade de São Pedro, que é a cidade vizinha aqui de Piracicaba, onde vai ser enterrada lá. O velório da Adriana começou há poucos minutos, começou às 2 horas da tarde e vai seguir ao longo de toda a tarde, Bárbara. Obrigada, Gustavo. Bom trabalho. A gente fica por aqui. Até amanhã.